Boa noite, mais um vídeo aí para a gente meditar na Palavra de Deus. Ontem eu tive um problema, entendeu? Técnico, e o vídeo, não consegui terminar o vídeo direito. Ao invés de eu dar uma continuidade nele, eu mandei ele, tá aí no YouTube, você deve ter visto, tá? Então nós vamos continuar aquele assunto de ontem, fazendo o vídeo do homem natural e do homem espiritual, né? Uma segunda vez aqui com mais um vídeo. Assim pode até, foi bom, vai ficar mais curto, tá bom? Desculpa aí que ontem eu terminei lá falando falando sobre o espírito, né? E ficou daquele jeito, sem término, sem oração, sem abençoar a sua casa. Então você que assistiu o número 1, agora esse é o número 2, então aí nós vamos então abençoar você no final, tá ok? Que bênção, né? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe você e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós nesse dia de hoje, tá? Dia frio, né? Então, nós estamos aí cheio de blusa aqui, né? Deixa eu acertar um bocado aqui. Cheio de blusas e está frio o Brasil todo, né? Mas que Deus te abençoe poderosamente e nós possamos hoje ser assim curados pela leitura da Palavra de Deus, que a leitura da Palavra de Deus é comida e bebida para o Espírito nosso, né? Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus, né? Em nome de Jesus invocamos Deus, que é Jeová ou Yahvé, né? Quando nós invocamos, nós estamos recebendo alimentação espiritual para que cresçamos, entendeu? Não é mesmo, Reinaldo? Deus abençoe a todos. Eu falo Reinaldo, mas é porque eu não vou repetir o nome de todo mundo. Reinaldo é muito ligado, ele me cobra. Eu não gravei um dia desse, ele já deve estar preocupado. E hoje eu não ia gravar, né? Mas estamos aqui juntamente novamente, ok? Que Deus te abençoe, então vamos nós lá. Bom, deixa eu falar de costume, né? O like, se inscreva, né? Hoje se inscreveu também a Vânia, né? A Vânia aí. Um abraço para você, tá, Vânia? Que Deus te abençoe. Também estou muito preocupado com o Modesto, né? Modesto é cunhado da minha esposa, está passando por um problema lá de enfermidade, ele tem muita gente tendo AVC, Sou Luís também com problema de AVC, pessoas que estão com problemas de câncer, pessoas que têm um problema sério, que está tendo também problema da memória, que está esquecendo muito, né? E que a pessoa esqueceu, está esquecendo, dá trabalho para a família, então muita gente está me acompanhando, está com esse problema, então eu também tenho orado por eles, né? E nós vamos continuar orando então para Deus abençoar a todos, tá bom? Então vamos nós iniciar então. Você já deu seu like? Então dá aí para adiantar, para não esquecer, porque o like vai fazer, né, com que o YouTube propague isso para mais pessoas, e muitos serão abençoados, e nós também, você e eu somos abençoados, porque você me ajuda, né, a evangelizar. Vamos ler aqui o que nós lemos ontem, né? 1 Coríntios 2,14 está escrito, né? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são como loucura. É loucura, né? Só para a gente lembrar, eu disse que é loucura porque o Espírito nosso morreu pelo pecado dos nossos pais no Éden, então ele não está vivificado. Tem uma necessidade de nós nascermos espiritualmente para receber o toque do Espírito Santo de Deus e nós então começar a entrar em relacionamento com Deus pela vida espiritual. Espírito, nós só entendemos as coisas espirituais pelo nosso espírito. Não adianta com a razão mental só, tá? Isso aí é loucura para os não espirituais. E ele fala que porque são loucuras, né? E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas de Deus se discernem espiritualmente e porque nós fomos ensinados a só ter uma religião sem preocupar com a espiritualidade, eu estou falando para não evangélico, tá? Nos preocupamos só com uma religião e não com a espiritualidade. Então, nós tivemos aí uns 500 anos de estudos, tudo que levava a gente só para o material, só para o natural, e a gente não tinha o espiritual. Isso atrasou muito a gente no Brasil, tá?
nós começamos a adorar madeira, adorar pedra, adorar isso, adorar aquilo, e o espiritual não é o que nós temos uma visualização para que nós possamos adorar. Nós adoramos o que não vemos, né? Que Jesus morreu, ressuscitou e está no céu. O Espírito Santo não é visto por todo mundo. Mas para ter um contato com o Espírito Santo do Senhor Jesus, nós precisamos também ter um nascimento espiritual que nós falamos no vídeo passado. Tá bom? Parece complicado, né? Mas vamos lá ver. Deus vai abençoar que a gente vai entender, né? Deus dá-nos sabedoria para entender, para ouvir e para poder aprender ensinando, né? Então eu falei aqui porque elas se discernem espiritualmente, essas coisas, né? Porque elas se discernem espiritualmente, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, né? Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, o ser que há dentro de cada um de nós, esse ser espiritual, juntamente com a alma que nós temos, é o que veio do céu, entendeu? Isso é coisa grande. Veio do céu, aonde está Jesus, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso veio do céu no relacionamento do meu pai com a minha mãe, também no seu caso. Então a gente recebeu esse Espírito. Nós não somos o que nós vemos, mas nós somos eterno no interno. Aí vem aquele problema sério que eu falei no vídeo passado, que Jesus pagou a nossa dívida, né? Então, se ele pagou a minha dívida, eu vou conversar com ele e aceitar que ele tenha pagado a minha dívida na cruz do Calvário que eu disse ontem. Mas se eu não aceito que ele pagou a minha dívida, porque eu não sou espiritual, eu preciso ser espiritual para entender esse processo, quando eu começo a entender, então eu descubro que eu era tão pecador que Jesus morreu por mim. Todo mundo é pecador, né? Mas ele nos perdoa, e quando ele nos perdoa, ele paga uma dívida do primeiro homem que pecou, e veio um outro homem que não pecou, mas morreu como pecador por causa de todos os seres humanos em todo o tempo. Complicado, né? Mas devagarinho você vai entender, tá? Então, o que acontece? Ele pagou. Então, eu não tenho mais dívida com Deus. Se eu não aceito que Jesus pagou a minha dívida, porque eu acho que é religião, se eu morro hoje, eu vou chegar no céu, eu estou devendo a Deus, porque eu não aceitei que Jesus pagou. É de graça, entendeu? Eu expliquei isso ontem, não vou voltar. Porque eu disse ontem, porque nós somos transformados em filhos de Deus, né? Quando nós somos transformados em filhos de Deus, é se tratando de espírito. Porque na carne, todo mundo é criatura de Deus, né? Mas como o espírito morreu por causa do pecado no primeiro casal e nós fomos contaminados, o que acontece? Então, nós precisamos de ter um nascimento espiritual novamente. E esse nascimento espiritual, ele é como quando nasce uma criança na terra. Os pais vão no cartório e registram, e ele torna-se cidadão do país que ele foi registrado, certo? E nós, quando nascemos espiritualmente, está escrito que nós também há um registro no cartório do céu, onde o Espírito Santo vem e declara que nós somos filhos de Deus. E nós sentimos isso dentro de nós e começamos a ter, então, agora, contatos espirituais com Deus. Aí começa, então, a você ter contatos, né, com o espiritual de Deus e com os anjos que nos cercam. A gente sente a glória de Deus. Porque quem não nasceu de novo, e os anjos de Deus até protegem também quem não não tomou a decisão de ser um cristão que aceite Jesus como Salvador. Porque os anjos protegem todo mundo. Mas nem todo mundo que é protegido pelos anjos dá lugar sempre ao Espírito de Deus para protegê-lo. Às vezes a gente tem certas atitudes e algumas decisões erradas, prostituição, bebedeira, droga, xingamento, lidando com pessoas de baixo escalão, entendeu? Onde demônio, entendeu? Está tudo envolvido e presos, escravos de demônio, e eu lido no meio dessa gente e não saio do meio dessas coisas, aí eu deixo portas abertas
que vai entrar o maligno e vai me manter também escravo, sim, né? Espiritualmente escravo, preso, e preciso de uma libertação quando eu tomo a decisão pela descoberta e falo: Jesus, me liberta, eu te aceito como meu Salvador, escreve meu nome no livro do cartório do céu, para que eu torne já um cidadão do céu, protegido pela unção, né? Pela unção e pela glória de Deus sobre mim, de tal maneira que esses espíritos malignos que nós chamamos de demônios não têm mais ação na minha vida. Entendeu isso? Nós temos que ser protegidos. Eu saí de uma casa agora, de onde vim, eu disse às pessoas: olha, nós estamos numa batalha, é os anjos de Deus guerreando contra os demônios o tempo todo, né? Vinha eu de carro no trânsito, tudo doido, os trânsitos estão malucos, e eu dizendo para eles: tem anjos que estão, tem demônios que estão preparando alguém que dá lugar a ele para bater no meu carro, para entrar na minha frente, para me atrapalhar, para ver se eu paro de evangelizar. Aí tem anjos mais fortes do que os demônios que vai lá e abre os caminhos para mim, entendeu? Para eu chegar no meu destino. Tudo bem? Então a vida da gente é guardada. E com isso tem uma outra coisa que nos faz feliz, para encerrar, que esse vídeo é o número 2, é o de ontem que eu não falei. Porque em Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 está escrito assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus? Quando eu aceito a Jesus, o Espírito Santo do próprio Jeová, Deus, né, começa a morar dentro de mim juntamente com o meu espírito, para me guardar interiormente, na mente e no coração. Porque a minha mente, uma mente doentia, ela é, o mundo é que fala, não a Bíblia, tá? Uma mente doentia é oficina de Satanás. Tem tudo quanto é maldade na mente, tem gente que tem tanta maldade e que se você olha a pessoa, parece que é tão boa, parece que é uma pessoa tão bacana. Você já viu isso? É um psicopata, ou então um louco, igual tem esse no meio da política, né? Então até tem coisa que é terrível, né? Porque a mente dá lugar. Então eu agora eu tenho a proteção na minha mente e no meu coração do Espírito de Deus, porque aí eu me torno o quê? Porque o Espírito de Deus vai começar a habitar em mim. Então, o que ocorre, né? Então, se alguém destruir o santuário de Deus, que é uma pessoa, olha, Deus destrói ele também. Está escrito lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, né, que eu estou lendo aqui. E Deus destruirá, porque é um santuário de Deus, porque o santuário que de Deus sois vós, é sagrado. Sagrado quer dizer santo. Não santo porque tornou-se bom, mas nós somos santificados pelo santo chamado Jesus, que venceu o pecado, não pecou e morreu como pecador por causa de mim e por causa de você. Espero que você tenha entendido isso. Se você entendeu isso, olha, é porque Deus já está trabalhando em você. É porque o Espírito Santo já tocou em você. E se você sentiu desejo de ser santuário de Deus, é porque Deus já está entrando na sua vida com estas palavras, né? Eu estou pregando, estou ensinando agora, não é para aqueles que já entendem. Sim, você que já entende, tudo bem. Estou falando para quem não entende. E até aqui pensou que era religião. Eu tenho que pertencer a uma religião. Não, você não tem que pertencer a religião. Você tem que voltar a pertencer ao Senhor Deus, comprado pelo Senhor Jesus, para que os pecados que veio desde Adão sejam apagados da sua vida na cruz com Jesus. Está escrito lá em Romanos, capítulo 6. Nós morremos com Cristo na cruz, para como ele ressuscitou ao terceiro dia, um dia nós também ressuscitaremos para ter o encontro com ele, que é um arrebatamento, que o Espírito Santo vem e nos pega e leva para onde está Jesus. E ali então ficamos com ele por um bom tempo, e depois, se você quiser entender disso que eu estou falando, tem que ver outros vídeos, depois que é o
Tem 3 vídeos que falam do arrebatamento e como que nós vamos ficar e como que nós vamos voltar depois de trabalhar com Jesus, tá bom? Espero que eu tenha encerrado bem, está passando o tempo ali já, né? São 15 minutos aí, 7 segundos, então eu quero já orar por você. Sempre eu tenho que comentar, porque esse vídeo vai para o Brasil todo. E Deus tocou em você, eu quero orar por você, para Deus fazer uma outra coisa, te registrar no cartório do céu, para você ser um cidadão do céu já. Porque o ladrão da cruz falou com Jesus, lembra de mim, Senhor, quando entrar no seu reino. E Jesus falou com ele, ainda hoje você vai estar comigo no reino, porque ambos morreram naquele dia, né? Então, Jesus morreu, mas ressuscitou. Agora, o ladrão só vai ressuscitar depois, na volta de Jesus, no arrebatamento, certo? Mas se você quiser aceitar Jesus, deixa eu chegar para cá. Levanta sua mão junto com a minha. Senhor Deus, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa moça, esse rapazinho, né, que já tem entendimento, que está aceitando a Jesus como seu Salvador, arrependendo dos seus pecados, e ele agora quer aceitar que o Senhor pagou os pecados dele na cruz, derramando o seu sangue e limpando ele. Agora, Jesus, cobre ele com o teu poder, escreve o nome dele no livro da vida, cerca ele com os teus exércitos de anjo e livra ele de toda obra maligna, de todas as trevas dos demônios, e que agora o Senhor entra no coração dele e ele se torne santuário do seu Espírito para a glória do teu nome, ó Pai, para que eu possa encontrar com ele naquele dia glorioso ali nos céus, onde nós estaremos eternamente com o Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe toda a sua vida e tudo aquilo que você fizer, esteja a mão do Senhor te abençoando. Amém? Esse é o vídeo número 2. Deus te abençoe. Vou aqui encerrar em nome de Jesus. Amém?